capítulo 3, versículo 2. Nós vamos ler na versão NVI. Diz assim: a oração do profeta Abacuque é uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Feche os olhos, Pai. Pai, eu oro aqui nessa noite. Eu tive a oportunidade, Pai, de ministrar pela manhã, e agora tem um outro público aqui, Senhor. E o teu Espírito vai falar conosco mais uma vez. Toma a minha mente, toma o meu coração, toma as minhas emoções e fala com o teu povo e com a tua igreja. Pai, dá desejo no teu povo de receber a tua palavra. Dá fome para ele de comer a tua palavra. Dá sede, Senhor. Pai, coloca desejo dentro da igreja de receber a palavra certa, no momento certo, na hora certa, para o propósito certo. Nós consagramos a Ti este momento, no nome de Cristo Jesus. Quem está aqui, diga amém. Dê mais um aplauso ao nosso Deus aí, por favor, amém, gente? Você pode tomar o teu assento. Glória a Deus, gente. Glória a Deus, povo de Deus. Irmãos, hoje é o 29º dia. 29º dia de jejum, de oração. Diga um amém aí, gente. Dia 23 de maio nós vamos encerrar os 50 dias. Eu confesso que nesse 29º dia, esse jejum tem mexido comigo. Faltam 21 dias ainda para a gente cumprir a nossa meta. E de segunda a sexta-feira você pode vir direto aqui, irmão. Você não precisa nem perguntar. 9 da manhã, 3 da tarde e 21 horas da noite ou 15 da tarde. Nós estamos aqui no prédio da igreja orando, acreditando e profetizando avivamento. Eu creio que é o desejo de Deus, irmãos, derramar do Espírito dele sobre a igreja. Olha para mim, a igreja precisa voltar a se apaixonar pela igreja e pelo noivo. Eu sou daquela época que os crentes eram igrejeiros. Tem crente igrejeiro aqui, gente? Os igrejeiros aí, levanta a mão, os que gostam de igreja. Aí, ó. Tem gente aqui que briga para não ficar em casa. É ou não é, gente? Gosta de estar na igreja. E aí é um tempo da noiva voltar a se apaixonar pela noiva. E principalmente pelo noivo. Irmãos, e nós temos orado para que isso aconteça. Nessa oração do profeta Abacuque, é uma oração em forma de canto, né? Começa assim, ó: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Aviva a tua obra no discurso dos anos. Então esse profeta, irmãos, ele tem um desejo. O desejo dele é que a obra de Deus continuasse, Amanda, avivada no coração dele. Ele tinha um medo dele meio era se tornar alguém religioso, alguém que vinha à igreja porque era costume, alguém que cultuava porque era costume, alguém que entregava dízimo porque era costume. E eu quero te dizer que você vai fazer tudo isso, mas não como uma religiosidade, mas como uma expressão de amor a Deus, de entrega a Deus, de rendição a Deus, irmãos. Deus quer nos levar, irmãos, a um novo nível. Quem está aqui, diga amém. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus quer te levar para um novo nível. A gente ouve muito as pessoas dizendo, principalmente os pastores: irmão, você precisa ter compromisso. Quem já ouviu isso? É mais fácil perguntar quem nunca falou. Qual é o pastor que nunca falou isso, não é verdade? Só que eu aprendi algo
que é acima de ter compromisso. Diga assim: eu preciso estar rendido. Compromisso, irmãos, você ainda está no controle. Você decide se comprometer com o seu compromisso ou não. É uma decisão sua. Agora a rendição não. Quando você está rendido, você está entregue. Não é mais o que eu penso. Vai dizendo amém. Não é mais o que eu quero. Não é mais o que eu sinto. É uma rendição. E durante esses dias eu já orei aqui sobre nos tornarmos odres novos, porque Deus só derrama vinho novo em odres novos. Eu já orei aqui de repreendendo a religiosidade, porque a religiosidade ela faz com que o cristão não se arrependa. A religiosidade dentro dos ensinos de Jesus é até pior do que a imoralidade, irmãos. Porque Jesus chega para Cafarnaum, uma cidade de religiosos, e diz assim: Cafarnaum, Cafarnaum, se todos os milagres que acontecessem aqui tivessem acontecido lá em Sodoma, em Gomorra, aquela cidade não teria sido destruída. Nós temos orado para que Deus derrame do Espírito dele, os dons do Espírito sobre a igreja. Vai dizendo amém. Para que a gente seja um povo avivado, sabe, aleluiado, animado, generoso. Mas, irmãos, a maior necessidade da nossa geração, irmãos, é ser revestido do poder do alto, é ser revestido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 24, versículo 49 vai dizer: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus Cristo, irmãos, quando veio ao mundo, ele só começou a pregar depois de ter sido, Érica, revestido com o poder do Espírito Santo. Então, irmãos, nenhum de nós deveríamos pregar, ensinar, liderar, enquanto nós, Camila, não sermos revestidos do poder do alto, da autoridade do alto, do Espírito Santo que veio sobre Jesus. Quando você vai para Lucas capítulo 4, versículo 14, vai falar que Jesus, irmãos, ele entra, Bruna, no deserto. Jesus, ele foi conduzido, Tamires, para o deserto pelo Espírito Santo. E ele entra no deserto cheio do Espírito Santo. E ele sai do deserto. Olha o que a Bíblia diz: Jesus voltou para a Galileia, diga comigo, no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Então ele entra no deserto cheio do Espírito, submetido a Deus. Sabe, irmãos, quando você é alguém cheio do Espírito Santo, você posta aí Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar do fruto do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ela tem amor, diga amém. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então Jesus, ele entra assim no deserto cheio do Espírito, mas ali ele é tentado, Guilherme. O diabo vem para tentá-lo. É a função do diabo tentar o crente, irmãos, e ele vence o diabo no poder da palavra. O diabo vem para tentar ele usando a Bíblia para atacar Jesus, e Jesus usa, Cristiano, a Bíblia para responder o diabo. E a Bíblia diz, uma das últimas frases de Jesus dentro desse texto é: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor o teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Irmãos, e aí o Satanás bateu em retirada, vieram os anjos e serviram a Jesus, e ele sai do deserto no poder do Espírito, agora realizando sinais, prodígios e maravilhas. Eu quero declarar uma igreja cheia do Espírito Santo, mas uma igreja que se move no poder do Espírito Santo de Deus.
Quem está aqui, diga amém. Vai, gente. Me ajuda aí, aplauda Jesus, por favor. Diga assim: Espírito de Deus, me revista. Nosso objetivo aqui hoje, irmãos, é despertar em você, sabe, esse desejo, essa chama de buscar a Deus, sabe, irmãos, de receber novidades de Deus. A igreja, irmãos, para ela cumprir o seu papel profético, como família de Deus, como corpo de Cristo, como noiva do Cordeiro, ela precisa se mover no Espírito. Como eu dei o testemunho do meu pai, o meu pai, irmãos, ele era alguém que fumava, bebia, estava viciado no cigarro, na bebida e no bingo. Alguém aqui já jogou bingo? Valendo dinheiro? Pois é. Em 1998, meu pai chega em casa, eu lembro até hoje que eles dão uma treta lá. Ele chegou assim com o dinheiro saindo aqui pelo bolso da camisa. Eu não sei como que ele chegou em casa, bêbado. E minha mãe querendo bater no meu pai porque ele estava bêbado. Imagina essa cena. E eu entrando lá no meio para separar a briga deles. Meu pai, ele gostava de fumar. Ele gostava de beber. Ele gostava de ir no bingo. Mas dentro dele tinha uma sede por Deus. Às vezes a gente não fuma, não bebe, não vai pro bingo, mas não tem sede de Deus. Eu não sei o que é o pior. Eu acho que o pior é não fumar, não beber, não estar viciado no bingo e não ter fome por Deus. Porque, irmãos, ele foi para um culto viciado no cigarro, no bingo e na cerveja. E aquele culto era um culto que acontecia numa terça-feira chamada Busca de Poder. Não era nem no prédio, na igreja, era na garagem da pastora Creuza, lá na Flor de Amora, a igreja Filadélfia. Olha para mim, gente. E naquela reunião à noite, onde o povo estava orando, quem está comigo? Porque Deus se move quando o povo ora, viu, irmãos? A oração move a mão que move o mundo. Sabe por que aqueles 120 foram cheios do Espírito Santo? Porque eles estavam reunidos, não batendo conversa, não jogando conversa, não falando de Palmeiras, de Corinthians, de São Paulo. Eles estavam orando. Deus se move quando a igreja ora. Quando Pedro, Paulo e Silas estavam na cadeia, irmãos, estavam ali aprisionados, Fábio. Quando foi a noite, uma certa hora, eles começaram a adorar. Sabe aquela mistura de oração com adoração? Você já não sabe mais o que é oração, você já não sabe mais o que é adoração, você já não sabe mais o que é cântico. Misturou labassúbia com labassai, foi aquela mistura santa. E daqui a pouco, quem está comigo aí? O mesmo vento que veio lá naquela sala, no cenáculo, aonde estava 120 discípulos, veio sobre Paulo, veio sobre Silas. As cadeias foram quebradas, irmãos, e aqueles homens foram libertos. Por quê? Porque havia um espírito de adoração, de oração, de súplica, de clamor. Deus se move quando a igreja ora. Quem está comigo aqui, diga amém. Diga assim: precisamos. Mas só quem precisa, eu estou berrando aqui, berra comigo, precisamos de um avivamento. Meus irmãos, porque na medida que os anos se passam, a tendência é nos tornarmos religiosos, frios, sem vida. No entanto, Deus nos chama para experimentarmos uma vida extraordinária e para realizarmos grandes coisas. O problema é que nós nos contentamos
com a mediocridade. Enquanto a vida abundante, a vida excelente, o poder do Espírito estão ao nosso alcance, a gente prefere viver na mediocridade. A mediocridade é ser mediano, tá, irmãos? A gente tem como ofensa isso, tem que ter mesmo, porque Deus nos chamou para estar além. Deus está nos chamando mais do que um compromisso. É tempo de rendição, é tempo de nós nos rendermos, irmãos. A palavra avivamento, a raiz dela, a palavra original significa viver. Vai dizendo amém. Viver, ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver prosperamente, viver para sempre, reviver, estar vivo, ter a vida ou a saúde recuperada. Deus te trouxe aqui nessa noite para te recuperar, para te dar vida. Deus te trouxe aqui nessa noite, irmãos, para fazer com que você permaneça vivo, para te sustentar, para você viver prosperamente, para você recuperar a sua saúde. Avivamento, irmãos, é despertar, é acordar, é tornar a viver. Levante as duas mãos e diga comigo: eu vou despertar, acordar, tornar a viver. Eu vou ser avivado, vou me permanecer vivo, a minha vida será sustentada, eu vou viver prosperadamente. O Pai está sobre a minha vida, o Filho está sobre a minha vida, o Espírito Santo está sobre a minha vida. É tempo da igreja se render aos pés do Senhor Jesus, irmãos. Eu posso ouvir glória a Deus? Olha para o seu irmão carinhosamente, balança, 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 balança. Deus quer te avivar. Olha para ele e diga assim: acorda, crente, acorda. Deus quer orar através de você, Deus quer se mover através de você, Deus quer curar através de você, Deus quer sarar através de você, Deus quer fazer obras poderosas através de você. Agora, para um avivamento, irmãos, existem algumas condições. Quem está comigo, diga amém. Você quer avivamento? A Bíblia vai dizer assim: quem não trabalha, que não come. Ou seja, tudo aquilo que a gente obrigado, Bruno, se propõe a fazer, irmãos, existe uma contrapartida da parte de Deus. E hoje eu quero falar sobre condições para o avivamento. Você entende que Deus quer avivar todos nós? Quais são as condições para que isso aconteça? Existem condições. Para tudo na vida existem condições. Antes de casar com a gata, eu estava louco para pegar ela, mas tinha que casar. Quem está comigo? Tinha uma condição nesse negócio aí, irmãos. Tem alguém aí ainda? Condições para o avivamento, diga comigo. Número 1, oração. Na oração, irmãos, a gente primeiro precisa ter oração fervorosa. Coloca o texto, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Pastor, o que é oração fervorosa? Irmãos, é oração de arrependimento sincero, é oração de gente honesta, é oração com humildade, é oração com coração quebrantado. Olha o que a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Oração fervorosa, gente, é oração de crente arrependido, é oração de gente sincera. Numa oração, irmão, você precisa ter mais sentimento do que palavras. Numa oração, às vezes você tem pouca palavra,
mas você tem que ter muito coração nela. Às vezes na sua oração você não tem palavra bonita, às vezes na sua oratória as palavras nem se encaixam, e daí Deus não está preocupado com o encaixe das tuas palavras, com a tua oração bonitinha, com a tua oração eloquente. Deus quer oração de gente aquebrantada, arrependida, que reconhece as suas falhas, os seus pecados, que se colocam diante de Deus e diz: Senhor, perdoa-me. É como diz ao Salmo 51, Davi orando: Pai, somente contra ti pequei, somente contra ti pequei, perdoa-me e serei perdoado, lava-me e serei lavado, purifica-me e serei purificado, mas dá-me a alegria da tua salvação, não afaste de mim o teu Espírito. Quem está aqui, gente? Então, de verdade, irmão, você não tem que estar preocupado se a oração é bonita, não. Você tem que estar preocupado se tem sentimento sincero na tua oração. Quando nos arrependemos, quem está aí para dar um glória? O céu se abre, a oração flui e o Espírito começa a orar através de nós. Ô irmãos, é tão bom quando Deus toma alguém. É tão bom, às vezes a gente está orando aqui na igreja, sabe, parece que o negócio está meio amassado, está meio amarrado, mas a gente está perseverando. Quem está comigo para dizer um amém? E a gente está insistindo. Daqui a pouco vem a chicotada do céu, vem o Oriúgue de Jeová, vem um poder de Deus, vem um dunamis, vem um dinamis, vem algo poderoso, e Ele toma a gente, começa a orar através da gente, irmãos. Diga oração fervorosa. Me ajuda, hein, gente? Diga oração perseverante. Olha para o seu irmão e diga assim: se você quiser, já que você quer falar com o seu irmão, fala para ele aí: se você quiser avivamento, você vai precisar de oração fervorosa e perseverante. Perseverante. Tem gente que acha, irmãos, é verdade, tem oração. Eu teve uma fase na minha vida, ô Islaurinha, que eu me senti o mais queridinho da terra, porque eu pensava, Deus já respondia. Quem já passou por essa fase aí? Levanta lá. Tem alguns aí, não é verdade? São fases. Você pensa, Deus já age. Você fala: rapaz, estou até com medo de pensar. Deus está respondendo tão rápido. Mas existem momentos que a gente precisa investir fé. Vai dizendo amém. Investir fé, investir oração, perseverar. Lucas capítulo 18, para andar rapidinho. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o espírito injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça, e depressa. Ô irmão, tem alguém pegando isso aí, gente? Acorda, igreja, acorda, acorda. Olha o que Deus está dizendo. Se aquele juiz injusto agiu com justiça, irmãos, olha o que Ele está dizendo agora. Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça, e depressa. Olha para o seu irmão aí, olha para ele, olha para ele, olha para mim aqui, Anderson, olha para mim aqui, Anderson, eu quero profetizar. Olha assim, olha para o seu irmão e diga assim: Deus vai fazer justiça, e vai ser depressa. E vai ser depressa. Só quem recebe, vai ser depressa. Agora a gente precisa aprender, mesmo que não seja depressa, eu perseverarei no
Senhor, irmãos, Ele sabe a hora certa, Ele sabe o momento certo, Ele não chega atrasado. Quando Lázaro, irmãos, quando Jesus foi chamado, porque Lázaro estava doente, irmãos, houve uma trajetória do caminho do chamado de Jesus para ir até a casa de Lázaro. Houve uma mulher de fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Houve alguns acontecimentos quando Jesus chegou naquela cidade. Todo mundo estava chorando, todo mundo estava triste. Ao menor versículo da Bíblia diz que Jesus chorou, mas irmãos, Ele disse assim: eu não disse que se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus? Irmãos, deixa eu liberar essa palavra para você. Deus não está demorando, Deus está caprichando. Aonde está Lázaro? Tem alguém aqui, irmãos? Aonde está Lázaro? Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, nosso irmão não teria morrido. Você não está entendendo nada. Essa enfermidade não é para a morte não, é para a glória do meu nome. O meu nome vai ser exaltado nessa situação. Mas ele já está morto há 4 dias, está cheirando mal. Ele diz: remove a pedra. Está cheirando mal, remove a pedra. Faz 4 dias que ele morreu, remove a pedra. Daqui a pouco a Bíblia diz que ele deu um brado. Ele falou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Irmãos, eu não sei como que ele saiu lá, tudo enfaixado, parecendo uma múmia. Eu sei que aquele que estava morto, ouviu a voz do seu Senhor. Não importa como você chegou aqui, não importa como você está recebendo essa palavra. Você pode estar cheirando mal, você pode já estar morto há muito tempo, mas o morto ouviu a voz do Senhor. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele vai falar aos teus ouvidos, Ele vai falar ao teu coração, Ele vai te despertar, Ele vai te reavivar, Ele vai te levantar, Ele vai te conduzir a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele vai fazer coisas poderosas para a glória do nome dEle. Se é para Jesus, aí seja caloroso o teu aplauso. Oração fervorosa, oração perseverante. Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Fala para o seu irmão aí assim, fala para ele assim: a tribulação veio. Fala para ele: a tribulação veio. Fala, ele precisa ouvir isso, ele precisa. A tribulação veio, seja paciente e persevere na oração. Romanos 12:12. Lembra do irmão Lázaro? Quem lembra do Lázaro aqui, irmãos? Ah, irmãos, ainda bem. Mas tem uma outra: vou passando pela prova dando glória a Deus. Vai passando dando glória a Deus. Hoje eu estava ministrando a minha avó, aí eu disse um texto para ela do Jó. Falei, vó, sabe o que a Bíblia diz em Jó? Depois que Jó passou todos os problemas que ele passou, ele vira e fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Irmãos, essas tribulações estão fazendo você se aproximar do Abba. Essa situação está fazendo o Abba se revelar a você, irmãos. Terceiro, diga comigo: oração sem cessar. Oração fervorosa, oração perseverante e oração sem cessar. Efésios 6:18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17. Repete comigo: orem continuamente. Não é só para você começar e parar, é para dar seguimento, é para dar continuidade. Ah, já orei por isso, continua orando. Ore até acontecer. Diga amém, gente. E depois que acontecer, faça um culto de ação de graças. Um tempo atrás a gente estava orando: Deus, dá vida para minha mãe, dá vida para minha mãe, não deixa ela morrer não. E começando a orar.
Hoje a gente saiu da casa dela, sabe falando o quê? Quando é que vai ser um culto de ação de graça na nova chácara que Deus deu? Irmãos, enquanto o milagre não acontecia, a gente continuava orando. Oh glória! A oração é sem cessar. A oração é sem cessar, é continuamente, é perseverante, é fervoroso. E a oração precisa ter fé. Olha para o seu irmão, empurra ele aí para seu irmão, fé, irmão. Se a sua oração, me ajuda a pregar, diga para ele, se a sua oração não tem fé, não serve para nada. Eu peguei esse cesto aqui, não peguei, irmão? Esse gasofilaço, quem está aqui dá glória a Deus. Eu disse, Deus abençoa, credo, Deus abençoa, multiplica, abre as comportas dos céus. Irmão, se você não crê nada disso, não dá nada. Você acha que a igreja vai deixar de, Deus vai deixar de sustentar a igreja? Já que você deu, creia, é uma semente em terra boa, e vai crescer, vai se multiplicar, a 30, a 60, a 100 por um. O meu Deus, segundo o seu poder e glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. O meu Deus é o Deus galardoador daqueles que o buscam. O meu Deus não desperdiçou, ou não mandou embora nenhuma multidão, irmãos. Ele disse, ninguém vai para casa, dá de comer a toda essa multidão. E os discípulos falaram assim, mas como é que não vai dar de comer para esse povo aí? Nem se tivesse 200 denários. Irmão, dá o que você tem. Ele deu graças e Deus começou a abençoar. Compartilhe o pão e cresce de novo. Compartilhe o outro e cresce. Compartilhe o outro e cresce. Cresceu o peixe, cresceu o pão. A multidão foi alimentada e sobrou 12 cestos. Olha para o seu irmão, ai meu Deus do céu. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, se Deus não desprezou a multidão, Ele vai desprezar o discípulo dele. Nem a pau. Nem a pau. É Bíblia, irmãos. Deus é Deus galardoador daqueles que o buscam. A gente não busca por causa do pão físico, a gente busca por causa do pão da vida. A gente não está aqui porque a nossa conta bancária vai crescer o número. Nós não estamos aqui por causa disso não. Mas Deus é poderoso para fazer isso. Deus é poderoso para fazer isso, e Deus vai fazer isso, irmãos. Deus vai te dar com abundância. Deus vai abrir as comportas do céu. Eu quero prosperar, eu quero profetizar. Deus vai fazer você prosperar para a glória do nome dEle. A oração feita com fé, irmãos, Tiago capítulo 5, versículo 15 e 16. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, diga amém. E se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para serem curados, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, Deus é poderoso, e Deus está falando comigo aqui, que Ele vai prosperar alguns de vocês aqui, irmãos. Eu estou tentando sair disso, mas não consigo, irmãos. Deus vai mover os céus. Deus vai mover os céus. Deus vai deixar você como os que sonham. Deus vai colocar tanto recurso na tua mão. Você vai falar assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É a palavra liberada do altar, é a tua fidelidade, é a tua generosidade, e principalmente é a bondade de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus, é a multiplicação de Deus, é a bênção de Deus, é a sabedoria dEle que nos dá, irmãos, capacidade para adquirir riquezas. Oh gente, essa semana aqui, um outro irmão da nossa igreja, eu tenho que falar, um outro irmão chegou e falou assim, pastor, eu estou muito feliz, pastor, eu tenho não sei quantos anos de convertido, pastor, a minha média de dízimo era essa aqui, pastor. Eu conheço a história da irmã, a casa dela, a situação dela. Ela falou, pastor, mas esse mês eu estou ofertando, estou entregando meu dízimo 4 vezes maior do que eu sempre entreguei.
Escuta o que eu vou te falar, irmãos. Eu não chorei porque a irmã está dando um valor substancial para a igreja. Eu chorei. Sabe por quê, irmãos? Porque a irmã vivenciou a bênção de Deus sobre a vida dela. Tem um filho que tem dificuldades, tem situações que tem de muitas dificuldades, mas ela virou para mim e falou assim: pastor, o senhor sabe que eu nunca negociei meu dízimo. O meu dízimo, pastor, o senhor sabe, sempre foi pequenininho. Eu falei: irmão, diante de Deus não tem pequenininho nem grandão. Diante de Deus o que tem é gente fiel e leal, e gente infiel e desleal. Você acha que Deus vai ficar, nossa, deu 1 bilhão? Irmão, o que é 1 bilhão para Deus? A gente que fica, nossa, irmão, deu tudo isso. Deus está nem aí, irmãos. Deus está nem aí. Deus procura os fiéis da terra. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Sabe, irmão, se você quer viver avivamento, tenha vida de oração. Oração fervorosa, que é a oração de arrependimento. Oração, irmãos, perseverante. Persevera no nome de Jesus. Oração de fé, irmãos. Quem está comigo, diga amém. Oração de súplicas. Sabe, irmãos, Deus, olha para o seu irmão e diga assim: Deus nos ordena para clamarmos por Ele, pedindo grandes coisas. Irmãos, olha para mim. Deus te deu uma ordem. Diga: Deus me deu uma ordem. Orar, clamar por Ele e pedindo coisas grandes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Olha o que diz: clama a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que não conhece. Numa outra versão, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus nos faz um convite nessa noite: clame a mim, peça por mim, ore, peça coisas grandiosas, porque a Bíblia diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ô gente, quem está comigo aqui, diga amém. O nível da tua oração demonstra um nível de intimidade, de crença que você tem no seu Deus. Olha para mim, dá o seu coração. O mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro da febre é o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. É o mesmo Jesus que parou o esquife, o caixão no meio da rua, porque aquela mulher, aquela viúva tinha um único filho, que o filho era o provedor e o filho morre. Jesus para aquela comitiva, Jesus para aquele lugar, coloca a mão no caixão e diz: levanta, e o menino levanta. Quem está comigo? É o mesmo Jesus que chega na casa de Jairo, aonde a filha já estava morta, e aconteceu ressurreição para a glória do nome do Senhor Jesus. Então a tua oração, irmãos, ela está totalmente relacionada com o tipo de crença que você tem ao seu Deus. Tem alguém comigo ainda? Não dá para eu falar mais de oração aqui, porque senão não termino de pregar hoje. Segundo, tem mais 3 ainda, mais 2. Segunda condição para o avivamento, diga comigo: a prática. Obrigado, gente. A prática das escrituras sagradas. Ô, gente, você vê um monte de mandinga gospel por aí, mas você não vê Bíblia, irmãos. Pregar a palavra está por fora, está fora de moda. O que está na moda é um movimento. Então o cara que sabe fazer mais movimento, o cara que tem um departamento de marketing na igreja, é o cara que é o sucesso. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela é infalível. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. É nas escrituras sagradas que você vai receber inspiração e autoridade. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus quer deixar você plenamente preparado para toda boa obra. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20.
21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Diga comigo, mais homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Que tudo que está escrito aqui, Meire, não veio da sabedoria do homem, mas veio do próprio Espírito de Deus. Você está me entendendo, irmãos? Por isso, quando você abre a sua Bíblia, qualquer texto, irmãos, olha esse texto, eu falei isso hoje pela manhã, Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas despedaçam ou desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, diga comigo, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas maiores alturas. Por que Abacuque está dizendo, Felipe, Phelps, por que Abacuque está dizendo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e os currais não haja mais gado, por que ele está dizendo, ainda assim, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto Deus a minha salvação? Por que ele dizia isso, meu irmão? Porque ele era um homem que os anos tinham se passado na vida dele, mas a obra continuava avivada no coração dele, ele continuava crendo no Deus dele, ele continuava dando glória a Deus, ele continuava dizendo, em tudo dai graças. Ele continuava acreditando em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, gente. Se quisermos um avivamento, devemos crer e viver como está escrito na Bíblia. João, capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você anda do lado de um crente aleluiado, irmãos, ele te toma. O Espírito que está sobre ele, ele mexe em você. Sabe, irmãos, desde quando eu me converti, eu sempre andei com os crentes. Não é os frequentadores de igreja, é os crentes. Os crentes que eu andava era do fogo. Eles faziam até cântico em línguas estranhas lá e ficava lá. E os negros falavam que era meninice. Eu falava, deixa essa meninice, tá demais. Eu sei que um monte que falou que era meninice hoje nem serve mais a Deus. E aquele que estava lá na meninice, que era eu, estou aqui hoje ministrando a palavra do Eterno. Ande com gente que te acrescenta algo, diga amém. Ande com gente que vai te impulsionar na fé. Ande com gente que vai te despertar. Ande com gente que vai te apoiar, vai dar um chute na sua bunda, vai mandar você marchar. Ande com gente que vai te empurrar. Ande com gente que vai tirar você, irmão, da paralisia. Irmãos, pelo amor de Deus, lembra sempre de Marcos capítulo 2. Havia um paralítico que ele tinha 4 amigos, irmãos. Ele era um paralítico e ele é levado pelos amigos até Jesus numa casa. Quando eles chegam naquela casa, a casa estava lotada, a casa estava cheia, não tinha como entrar na casa, mas os amigos tinham um alvo: levar o paralítico até Jesus. Então eles começaram a conversar: como que a gente vai ajudar ele? Como a gente vai levar ele até Jesus? Até que alguém teve uma ideia. Quem está aqui, diga amém. Vamos entrar pelo telhado. Irmãos, eu não sei como foi feito aquilo, eu sei que eles entraram pelo telhado, e quando eles descem, Rodrigo, eles dão de cara com Jesus. Jesus olha os amigos, e vendo a fé dos amigos, disse: perdoados estão os teus pecados. Aí ficou todo mundo, Daniel, todo mundo ficou assim.
Quem é esse que diz: perdoados estão teus pecados? Aí Jesus, irmão, percebendo a conversa deles, diz assim: é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou pega a tua maca, levanta e anda. Para vocês saberem que o Filho do Homem tem todo o poder. Tem alguém aí? Ele disse: pega a tua maca, levanta e anda. Dá o seu coração para mim aqui. Irmão, se você está paralítico, Deus vai te dar amigos para te levar até Jesus e você voltar a andar. Nessa parábola aqui, irmãos, só tem duas opções: ou você é o paralítico ou você é o amigo. Se você é o paralítico, Deus vai te dar amigos para te levar para essa paralisia ser removida de você. E se você é um amigo, não seja alguém que paralisa alguém. Não seja alguém que paralisa outro crente. Seja alguém que ativa outro crente. Seja alguém que ativa outro crente. Teve um amigo nosso que ele me ligou essa semana e falou assim: pastor, estou chegando aí. E eu falei: meu filho, a casa sempre está aberta para você. Temos que ter coragem, temos que ter compromisso para praticar, ler e praticar tudo que está escrito na Bíblia, irmãos. Não existe avivamento sem Bíblia. Coloca o livro aí, por favor, de Josué, por favor, Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. É um texto muito conhecido, quando Josué, ele assume a função de Moisés. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz: e não deixe de falar das palavras deste livro da lei. Diga comigo: e de meditar nela de dia e de noite, para que vocês cumpram fielmente tudo que nela está escrito. Irmãos, a Bíblia é um livro para você meditar. Coloca no Salmo 1, por favor, versículo do 1 ao 3. Salmo 1, versículo do 1 ao 3. É um outro salmo muito lindo também. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e... Pega a sua Bíblia aí, irmão. Você está sem ela, pega o celular. Levanta aí, levanta aí. Levanta, medita nela, se alimenta nela. Homens inspirados por Deus escreveram essa palavra. Foram 1500 anos para essa Bíblia chegar a estar completa por 40 homens de diversas épocas, diversas línguas e nações. Irmãos, essa palavra muda o destino. Essa palavra muda a história. Essa palavra muda a trajetória. Quando eu me converti, o meu irmão teve que ir lá para minha mãe e falar assim: mãe, fizeram uma lavagem, esse pastor fez uma lavagem cerebral no Júnior, porque ele começa a ler aquela Bíblia agora e começa a chorar. Irmãos, eu me via naqueles lugares, eu me enxergava lá, eu me colocava no lugar dos personagens. Tudo que você precisa está aqui, sabe, irmãos? A palavra de Deus, irmãos, é tudo que a gente precisa. A gente sofre porque despreza ela. A gente, irmãos, sofre, irmãos, porque a gente não conhece a palavra. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Jesus disse: errais, porque não conheceis as Escrituras Sagradas, nem o seu poder. Gente, quem quer avivamento aí, dá um glória a Deus. Você vai precisar meditar na palavra. Pergunta: quanto tempo você investe na literatura da Bíblia? Quanto tempo? Avivamento, irmãos,
é fruto da obra sobrenatural de Deus, mas sempre está relacionado com a obediência do povo de Deus. Diga comigo: nossa missão é aplainar, pavimentar o caminho do Senhor, orando, jejuando e obedecendo-lhe a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, leva-nos a conhecer a tua palavra. Irmãos, eu vou mandar para quem quiser. Eu coloquei um áudio essa semana no livro da Páscoa, no grupo de WhatsApp da Páscoa ao Pentecoste. Era um áudio da igreja lá da Etiópia. Olha o que acontece, irmãos. É uma igreja que ela não pode se reunir publicamente, então eles se reúnem a escondidas. É uma igreja que só tem uma Bíblia, e essa Bíblia, Renato, cada irmão, Ricardo, ficou com um pedaço dela, porque eles não poderiam correr o risco de perder a única Bíblia que eles tinham. Quando eles iam se reunir, alguém dizia: abra aí a Bíblia. Quem está com o livro de Isaías capítulo 63? Aí o irmão se colocava de pé e começava a ler. O missionário disse mais ou menos assim: vocês vieram aqui orar por nós, mas eu estou sabendo que lá na América, cada casa, cada família tem 5, 6 Bíblias, e vocês não leem a Bíblia. Isso acontece lá? Falou: acontece. Eu fiquei sabendo também que lá vocês fazem culto quando vocês quiserem, o dia que vocês quiserem, as portas estão abertas, não tem perseguição, não tem nada. É verdade? Não é verdade. Mas eu fiquei sabendo que mesmo tendo toda essa liberdade, os cristãos lá não vão para a igreja. Eu sei que ele foi falando tanta coisa, que no final o resumo é mais ou menos assim: na verdade, irmãos, quem precisa de oração é vocês, porque vocês têm tudo e não fazem nada. Eu vou repetir o que eu disse hoje aqui. Eu disse assim: irmãos, a igreja de hoje é tão fria, que para chegar no culto da internet chega atrasado. É melhor do que não chegar, né? Mas até na internet chega atrasado. Então, se a gente quer avivamento, irmão, a gente vai precisar se converter. A gente vai precisar se converter. A gente vai precisar se arrepender. A gente vai precisar confessar os nossos pecados. A gente vai precisar voltar a orar. O Espírito Santo vai precisar orar através de nós. E Ele é real, viu, irmãos? Ele é real. A minha prima Michele está aqui. Fica de pé, Michele, por favor. A minha prima Michele. Ela, antes de vir para a nossa igreja, ela frequentou uma outra igreja muito séria, irmãos preciosos. E ela começou a frequentar aqui, Kelly, a igreja. E ela falou assim: ai, pastor Ju, mas vocês gritam muito. Vocês gritam muito. É muito glória a Deus, aquela. Nossa. Minha filha. Até que eu levei ela numa conferência, ela e o Gustavo, lá em Marília, numa igreja batista, na PIB de Marília, pastor Domingos Jardins. Irmãos, e ali foi um poder de Deus que caiu na igreja.
Deus resolveu se manifestar, mas foi um poder que caiu na igreja. E eu comecei a procurar a Michele, não achava a Michele, não achava a Michele. Quando eu abro a porta do carro, a Michele está dentro do carro chorando, 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 chorando. Ela desce do carro, me abraça, fala: me perdoa, desculpa, agora eu entendo. Eu estou com vontade de gritar, de glorificar, de dar glória a Deus. E, sabe, irmãos, aplaudo o Senhor Jesus por isso. Eu não estou dizendo que todo lugar tem que acontecer isso, irmãos. Mas também não dá para não acontecer nada. Quem está comigo? Não acontecer nada também não tem nada a ver. Porque quando o Espírito veio sobre eles, Pedro teve que fazer um discurso sobre aqueles discípulos. Ele se levanta lá em Atos e diz assim: olha, esses homens não estão embriagados como que vocês estão pensando aí. Não é cachaça, não é álcool, não. O que aconteceu com eles foi a promessa do profeta Joel. Joel profetizou que Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e os filhos e filhas iam profetizar, os velhos iam sonhar, os jovens teriam visões. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Tem alguém aqui, gente? Então não dá para não acontecer nada. Não dá para não acontecer nada. Quando ele vem, algo acontece. Quando ele vem, algo acontece. Quando ele começa a se mover, você não aguenta, você não resiste. Você quer exaltar, você quer glorificar, você quer chorar, você quer berrar. Tem gente que corre, tem gente que rodopia, tem gente que senta, tem gente que dobra o joelho, tem gente que se rasga, tem gente que abraça a parede, tem gente que faz de tudo, irmãos. Porque ele quer exteriorizar o que está dentro dele. Ele quer colocar para fora o que está dentro dele, irmãos. E para encerrar essa mensagem aqui, queridos, a quarta condição para a gente viver um grande avivamento. Fique de pé, fique de pé. Fica de pé e diga assim, ó: dependência total do Espírito Santo. Dependência dele. Dependência dele. A Bíblia diz, apaga a luz por favor, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia diz que o Espírito fala com a igreja. A Bíblia diz que o Espírito convence, irmãos. João capítulo 16, versículo 8. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele convence. João 16, 8. Olha o que está escrito em João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, quem está aqui diga amém. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diga: Espírito Santo, me convença nessa noite. O Espírito Santo, irmãos, se você quer depender totalmente do Espírito Santo, você precisa ser nascido do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo aparece para Maria e ele diz olha só, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com uma sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo e Filho de Deus. Diga comigo: Jesus foi gerado pelo Espírito. Você tem coragem nessa noite de dizer: eu preciso ser gerado pelo Espírito. Eu preciso ser convencido pelo Espírito. Eu preciso nascer do Espírito. Eu preciso ser gerado pelo Espírito. Efésios capítulo 1, versículo 13. A Bíblia vai dizer: porque fostes selado pelo Espírito Santo da promessa. Pelo Espírito Santo da promessa. Anne, vem cá, Anne. Chama a Anne aí, Vanessa.
Vem aqui, corre aqui. Corre, vem cá, filha. Deixa eu contar o que aconteceu. Numa conferência, lembra, Vanessa? A conferência do Espírito Santo. O pastor diz assim: irmãos, quem quer ser cheio do Espírito Santo, vem aqui na frente. Quem está aqui, diga amém. Aí foi todo mundo para frente. Numa igreja batista lá em São Bernardo. Ah, meu Deus do céu. E a Anne foi lá para frente. Daqui a pouco ela não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de rir. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo estava tocando ela. Reage, fala alguma coisa aí, gente. E aquele dia a Anne teve uma experiência com o Espírito Santo. O apóstolo Daniel esses dias estava dormindo em casa. E na hora que ele foi dormir, ele viu a luz do banheiro das meninas estavam acesa. Ele foi apagar a luz. Quando ele chega lá dentro do banheiro, a Anne está dentro do vaso, em cima do vaso. O vaso com a tampa fechada, sentada em cima do vaso e com uma Bíblia na mão. Tem alguém aqui? Ô, gente, tem alguém aqui, gente? Ser convencido pelo Espírito, ser nascido pelo Espírito, ser selado pelo Espírito. Diga: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis de vinho, e não vos embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Na versão que eu decorei diz assim: não vos embriagueis de vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui que precisa ser cheio do Espírito Santo? Eu preciso ser convencido pelo Espírito, ser nascido do Espírito, ser selado pelo Espírito, ser cheio do Espírito. Diga: eu preciso ministrar no poder do Espírito. Jesus sai do deserto no poder do Espírito. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu preciso estar aberto para a manifestação de todos os dons do Espírito. Eu preciso ser guiado diariamente com o Espírito Santo. E eu preciso ser um com o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Coloca para mim, por favor. Olha o que está escrito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quem está comigo? Tem alguém comigo aqui? Se você reconhece, primeiro, que precisa de um avivamento, você vai voltar a orar. Você vai mergulhar na prática das Escrituras. Você vai reconhecer a supremacia de Cristo. O nome dele é o nome que está acima de todo nome. E ele disse que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Foi Jesus que disse: eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, para curar os enfermos e expulsar os demônios, e nenhum mal lhe sucederá. E se você entende que você precisa depender totalmente do Espírito Santo para viver um avivamento, irmãos, os nossos irmãos aqui vão ministrar uma canção, e eu quero que você saia do seu lugar na expectativa de ter uma experiência com o Espírito Santo. Se você deseja ardentemente
lugar. Dobre o seu joelho nesse altar e clame a Deus. Venha rapidamente. Você que quer viver um avivamento. Ninguém aqui quer viver um avivamento, irmãos? Ninguém aqui quer viver um avivamento? Então vem logo. Isso. Isso. Pastora, coloca a mão. Rodrigo, Fabi, Renato, Cris. A terra clama, na camada baixa, camada baixa. chama, chama, e mais uma vez queremos ver o céu descer. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, Renova, Deus. seja agora, vem derramar o teu Espírito. Isso. E seja hoje, seja Profetiza agora, lá. vem derramar o teu Espírito. Seja hoje e seja agora. Oh, a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Seja como uma criança. Seja como uma criança. Vem fazer como nenhum homem fez. Vem fazer como a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Oração fervorosa. Oração de arrependimento. O que a história nunca viu. Vem cumprir. Oração de confissão. Aviva-nos, seja hoje, seja agora. Oração perseverante. Derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Oração sem cessar. Derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Oração de fé. Derrama o teu Espírito, seja hoje. Oh, yeah. A terra clama. Peça a Deus. Peça a Deus. Jesus, batiza a igreja. Batiza a igreja. Batiza a igreja. Faz de novo. Vem como um vento impetuoso. Só oração, uma só voz, Uma canção. Eixa camada barro comada ba. Lamando e de camada baixo comada ba. Cega. uma só voz, uma canção. O vento impetuoso, Traz. as linguagens de fogo, Batiza-nos, Deus. Reveste a igreja do teu Espírito. Sela a igreja com teu Espírito. Meu Deus. Meu Deus. Sela a igreja. Sela a igreja. As línguas de fogo, batiza-nos. Você que está na nave, estende as mãos pro altar. Estende as mãos e começa a profetizar. Estende as mãos, igreja. Começa a orar pelos irmãos
que estão aqui no altar, começa a declarar dependência total do Espírito Santo. Espírito Santo, faz de novo, faz outra vez. Espírito Santo, sela o teu povo, dá novas experiências para o teu povo. Renova ele, renova ela, desperta, Pai, recebe vida. Isso. Ei, bora, vacina. A unção que despedaça o jugo, a unção que despedaça o jugo, poder de Deus agora. Meu Deus, pega a noiva, sopra, Espírito Santo, sede por Deus, meu coração. Receba! Sopra de novo, Jesus! Sopra outra vez, meu Pai! Meu coração queima hoje, Senhor. Sela! Meu coração Renova hoje! Vai brotar! Rios de água viva! Rios de água viva! Do vosso interior vai fluir rios de água viva! Levanta as mãos, igreja! Senhor, o teu Espírito é real. O teu Espírito é real, Senhor. Pai, renova o teu povo nessa noite. Renova os teus filhos nessa noite. Ó Deus, desentulha os poços nessa noite. Poços entulhados, voltem, desentulha agora, Senhor. Que faça fluir do interior dos teus filhos rios de água viva. Derrama os dons sobre eles, os dons sobre a igreja. A uns é dado o dom da sabedoria, a outro do conhecimento, Pai, o outro de discernimento de espírito, Deus. A uns o dom de curar, a outros dons de milagres, ó Pai. O outros dons de línguas, a outro dom de interpretação de línguas. Distribui isso sobre a igreja. Distribui. Sela a igreja, Pai, reveste a igreja. Pai, renova as experiências do seu povo. Aquece os corações novamente. Alarga as nossas tendas, ó Deus. Amplia os nossos horizontes, ó Pai. O Evangelho não vai avançar na força do nosso braço. É no mover do teu Espírito. É no mover do teu Espírito. Move as águas. Isso. Meu noivo esperado, eu amo. Dá lugar, igreja, dá lugar. Pode morar aqui. Não fica na torcida não, dá lugar. Dá lugar. Tem fogo nos olhos. Diga, Espírito Santo, me pega. Imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Chora na presença dele. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim.
vamos. Estou só te esperando, vem. Vamos dançar, Maranata. Sopra, 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 sopra. Aquela casa, o vento impetuoso veio e encheu a casa. Enche de novo, enche, enche, meu Pai. Faz mais uma vez, Senhor. Aqueles 120 homens foram cheios, foram cheios, foram cheios, 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 cheios. Sejam cheios. Faz mais uma vez. Meu Deus, pega, 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 pega. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Pega. Que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Lindo, lindo. Meu noivo esperado. E pode morar aqui. Escute, a Bíblia diz de orar sem cessar. Quem está comigo aqui para dizer amém? Você vai sair do prédio da igreja, mas você vai dormir orando. Você vai dormir queimando. Você vai dormir ali, ó, clamando. Deus, faz de novo. Deus, faz de novo. Pega de novo, sopra de novo, me aquece de novo. Sabe, irmãos, Deus não quer te levar na condição que você já esteve. Deus quer te levar numa condição na onde você nunca esteve. Deus quer te levar para uma condição na qual você nunca esteve. Senhor, nós estamos orando, nós temos orado por isso, Deus. É por isso que nós temos orado. É por isso que nós temos nos sacrificado, Deus, para que a gente esteja sensível à Tua voz. Meu Deus, sopra, sopra, sopra. Meu Deus, pode soprar. Ei, ei. Sela, 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 sela eles, sela, 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 Senhor, sela eles, empodera eles. O Evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus é o Evangelho. Visão do alto, visão do alto, visão do alto.